Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos falar sobre uma especialidade da casa, o resultado da Vale no ano de 2021, né, no último trimestre, já que nos últimos dias aí vimos umas empresas menos conhecidas, né, que a gente não trata tanto aqui, principalmente Randon, Irani, sexta e sábado. Hoje vamos voltar para Feijão com Arroz, que é uma empresa que tem muito vídeo aqui no canal, então, né, para quem quer entender mais sobre ela e tal, recomendo ver. A gente falou muito do que ela estava fazendo pós-Brumadinho, de toda a trajetória de alta do minério de ferro, enfim, né, tem bastante vídeo. Então hoje focar mais aí no resultado do quarto trimestre, né, e acompanhar a Vale, que assim é aquela empresa cíclica clássica, né? Quando tá indo tudo bem, assim, é um absurdo o resultado. Essa apresentação deles, tá cada vez eles estão falando menos de número, né? Eu já falei aqui várias vezes que a Vale parece estar com vergonha de ganhar dinheiro, né? Depois de tudo que aconteceu em Brumadinho e tal. Ela tá dando muito dinheiro, mas eles ficam ali meio falando de outras coisas. A gente vê que começa a apresentação, ó, construindo uma Vale melhor, a parte das barragens, eles escondem os números ali bem no fundinho. Mas enfim, a gente sabe que a empresa está voando, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois a gente vê aqui o minério de ferro. Vamos ver aqui no aproveitar o fundamentei para dar uma olhada nos números. Mas não é novidade para ninguém. Desculpa aí, pessoal, ainda tem uma tossezinha residual seca, chatinha, sei que incomoda aí vocês. Mas enfim, Vale hoje uma empresa de 500 bilhões de reais, tá? Ela recuperou parte do valor. Ela chegou a valer mais no auge né, do preço do minério, mas tá voltando lá de novo, né? Enfim, por que que ela deu essa disparada toda para cima aqui, né? A gente vê que o ano, principalmente esse ano que passou, esse auge aqui, ó, ele bate muito com esse auge aqui, né? Quem já acompanha o canal sabe do que eu tô falando, mas caso você aí seja novo, o que que é isso aqui? Esse é o gráfico do preço do minério de ferro, né? Um dos indicadores de minério de ferro lá na China. E esse preço ele foi para as alturas ao longo do ano passado aqui. Então, ele passou de $200 a tonelada, não sei das quantas lá. Um valor muito alto mesmo, olhando retrospectivamente, né? Foi o mais alto que teve em todo o histórico aqui do TradingView, tá? Então, nessa época aqui, a Vale ganhava muito dinheiro, sim. Foi coisa, a gente viu, teve trimestre que ela gerou mais de, né, enfim, aqui é o anual, né? Olha a geração de caixa para onde foi dela, né? Em relação a 2 anos atrás, aumentou 3 vezes, mas teve trimestre ali que ela gerou quase 50 bilhões de reais, 50 bilhões num trimestre, que é muita coisa. Claro, né? Esse pico aqui passou, né? Depois teve uma queda, né, bem expressiva. Era engraçado de ver o pessoal falando: ah, o preço do minério tá despencando, mas mesmo no fundo aqui, ó, $90 é alto ainda, tá? É um preço relativamente alto para o minério, porque a Vale, ela ganha dinheiro até aqui, ó, uns 40, 50, ela tá ganhando dinheiro. Então, nesse fundo de 2016, com as operações que ela tem hoje, SD11 e tal, mais eficiente, ela sobrevive aqui, tá? Então, esses 90 ainda era um número bom. E o que aconteceu? O preço deu uma rebotada, agora tem outras questões aí geopolíticas, está aumentando de novo o preço das commodities, né? O mercado joga ela para cima de novo. Então, ela é clássica empresa cíclica. Como você investe numa empresa cíclica dessa, né? Você tem que enxergar o longo prazo dela, porque senão você vai ficar louco olhando só os ciclos, né? Porque toda hora, né, o preço do minério sobe, ela sobe demais, o preço do minério cai, ela cai. Você não pode ficar, né, sendo jogado aí pelo mercado. Você tem que ter uma tese de investimento a longo prazo e acompanhar a empresa independente. Então, esse resultado que a gente viu aqui, o absurdo de caixa, 50 bi, tá? Não tem mais, tá? Mesmo com o minério voltando para $150 a tonelada, até abaixo dos 220 que os caras venderam. Mas continua muito rentável, tá? Os números da Vale continuam muito bons. Esse TRI especificamente veio um pouco mais baixo. Tem ali na apresentação, a gente já vai ver os motivos, ó. Mas, enfim, é uma geração de caixa. Mas um EBITDA de 30 bilhões de reais tá muito bom, né? Mesmo se parar nesse patamar que a gente já viu que vai subir, né? Porque, ó, aquilo ali é quarto tri foi até aqui, ó. Até aqui, ó, dezembro. Então a gente tá falando dessa área aqui rachurada de preço, né? Que foi a menor, né, em muito tempo. Esse tri agora tem cara de ser um pouco melhor, inclusive, né? Porque aí vai pegar aqui, né? Cadê? Janeiro, né? Comecinho aqui de janeiro e até terminar. Não terminou ainda o trimestre, tá numa tendência mais de alta.
Então, enfim, mesmo ali naquele fundinho, a Vale ainda dava muita grana, porque se anualizar isso aqui, 35 bi, 70, 140, 150 bilhões de reais mais ou menos de EBITDA para uma empresa, lembra? Vale 500, tá? 150 para 500 é uma relação muito boa e novidade para a Vale, né? Ela quase não tem dívida, isso aqui é inacreditável, né? Quem conheceu a Vale do passado, inacreditável essa situação de agora. Mas enfim, vamos voltar lá para a apresentação, foi só para contextualizar vocês. O ano de 2021 foi um absurdo de bom, porque teve esse momento aqui que o preço saiu, né, estratosférico, e esse preço de hoje ainda é bom, tá? Esse 150 hoje é muito alto, ela gera muito dinheiro ainda, mais do que esses 35 bi, tá? Então, esse valor aqui é também, né, 157 é alto, mas hoje não tá muito fora disso, tá? Daqui em diante, claro, a gente não sabe se vai continuar subindo, se vai cair, se vai continuar do jeito que tá, mas não é muito longe do que, né, da situação de hoje mesmo, com aquele pico enorme lá no começo, no meio do ano passado, tá? Enfim, uma vez contextualizado, vamos voltar aqui para nossa apresentação. E, deixa eu tirar essa barra aqui rapidinho. Tá, beleza. Tava tentando tirar antes. Agora foi. Então, como eu falei, a Vale, eles não estão nem querendo falar de lucro, de geração de caixa, né? Porque eles estão devendo na praça, a verdade é essa. Né? Depois de todas as cagadas que a canetinha lá de Brumadinho e tudo mais, né? O lucro eles deixam debaixo do tapete, mas a empresa está muito, muito rentável nesse valor, naquele valor que é o mais baixo, né? Em qualquer valor. Enfim, mas eles estão apresentando aqui o de-risking, reshaping, re-rating. O que é isso aqui? O de-risking foi uma coisa que eu pedi muito, né? Que pretensão. Mas eu falei muito na época, assim, que Brumadinho estava mais recente, da necessidade que a Vale tinha de desmobilizar essas barragens a montante, tá? Porque aquilo que aconteceu em Brumadinho, tá? Poderia acontecer com N outras barragens da Vale. Era uma bomba relógio. Né, os novos projetos da Vale lá em Carajás, SD11 e tal, eles não têm esse risco, tá? É um outro tipo de extração de minério de ferro, a seco, não tem barragem de rejeito e tudo mais. Só que ela tinha o legado, todas aquelas outras barragens das outras operações estavam lá e era uma bomba relógio para dar um problema numa outra, né, qualquer dia. Então isso aqui era fundamental para a empresa. Embora financeiramente vai uma grana, né, em desmobilizar essas barragens, o cara tem que fazer. E agora que ela está gerando muito, muito caixa, não tem outro motivo. Tanto é que eles estão, né, falando muito. A primeira coisa que tem na apresentação é de-risking, né? Vamos desmobilizar as barragens. Tá? Até para conseguir retomar a produção, né, em alguns locais que está suspensa. Tá? O reshaping é focar no core business, ou seja, a Vale lá atrás ela adquiriu no outro ciclo que foi muito benéfico para ela, que ela tinha muito dinheiro, meio que não sabia o que fazer com o dinheiro, ela adquiriu um monte de participação em tudo quanto é lugar, de minérios diferentes, e agora eles estão dando uma enxugada, tá? Eles estão focando no que mais dá dinheiro para eles, que é minério de ferro e alguns outros minérios estratégicos também. Então, foco no core business, tá? Eliminação dos redutores de caixa, enfim, né? Eficiência com custo. Isso aqui eles estão de parabéns, tá? Do ponto de vista financeiro. Isso aqui do ponto de vista, né, moral é a ação mais importante, com certeza. Mas do ponto de vista financeiro, é muito bom ver a Vale num momento que ela tem dinheiro para estar querendo abraçar o mundo como ela fez no passado e deu errado. Agora tem outra mentalidade. Fala, não, a gente tentou aquela vez, deu ruim. Os caras compraram navio, compraram projeto de energia elétrica, compraram um monte de coisa do mundo inteiro. Depois estão só vendendo aquilo lá que eles compraram no prejuízo, né? Mas enfim, isso aqui é muito bom ver ela num momento de muita grana rolando, eles continuando a desinvestir e focando investimento nos grandes projetos, onde ela tem vantagem competitiva, onde vai gerar valor para os acionistas no futuro. Re-rating, aí, enfim, né, a consequência do resto, né, a parte de segurança, ESG e tal, né, enfim, aí deixa pra lá, sólida geração de caixa, disciplina de alocação de capital, que é outra coisa, né, que mudou completamente, que eu falei lá, Vale virtualmente sem dívida, isso é inacreditável. E gerando muito dinheiro, como a gente viu lá, muitos bilhões de reais. Então, o business principal da Vale é minério de ferro, não preciso nem falar, tá? A empresa está produzindo aí uns 340, enfim, mil milhões de toneladas. Eu nunca sei como que fala essa medida aqui. Foi um pouco abaixo do que se esperava. Se esperava que ela já tivesse retomado um pouco mais a produção, mas também nada, né, de outro mundo, tá?
Que mais? Metais básicos, aqui ela ainda tem alguma coisa importante em níquel, em cobre, que ela acha estratégica, embora seja bem menor que minério de ferro, né? Também ela mantém esses investimentos, são interessantes e tal, né? Vai saber o que vem do futuro, né? Então essa venda de ativos não core, nossa, rabisquei tudo aqui, tá? Ela ainda mantém alguma coisa aqui de material básico, tá? Cultural, portfólio, então isso aqui, né? Legal, otimizar o portfólio, desinvestir em outras empresas que não são core, que dividem a atenção da empresa, que, né, não gera caixa, tudo mais. E a alocação de capital que eles estão fazendo é basicamente pagar dividendo, recompra, porque tá com muito, muito dinheiro, tá dando para bancar todos esses projetos e tá sobrando, né? Enfim, então, Brumadinho teve umas novidades, eles refizeram alguns acordos lá, aumentou o dinheiro a ser despendido um pouquinho, tá? Faz parte. E a empresa tá certa fazer isso aí também, tem que fazer, tá? Que mais? Barragens a montante, esse é o grande ponto, tá? Teve um vídeo aí pra trás, vou botar nos cards ali, provavelmente vai estar num desses dos cards. Eu expliquei pra vocês o que é uma barragem montante, eu desenhei lá, né? Os rejeitos, a barragem aqui, aí os novos níveis e tal. Tá? Então dê uma olhada lá. Que eu aprendi com quem? Com o ministro da infraestrutura, o Tarcísio. Uma aula nada a ver de outra coisa com ele. Mas enfim. Cara, isso aqui a Vale vai ter que fazer. E quanto mais rápido fizer, melhor. Aproveita agora que tá dando dinheiro. Acelera essa desmobilização. Quando eles criaram o primeiro plano de desmobilização, eu fiz um vídeo também, talvez seja um desses aí do card. Falei, não, legal, só que eles estavam falando disso aqui, acho que umas 10, 12, 15, não lembro. Não, mas eles têm muito mais. E o resto? Cadê o resto? Agora parece que eles desenharam o plano completo, ainda que demore, né? Vai ser alguma coisa por uma década ainda. Né? Mas pelo menos você já tem um plano, você já vai começar, né? Já vai entregar várias aqui nesse ano, desmobilizadas, né? 2/3 aí em 2025. É alguma coisa, tá? Tem que fazer, tem que desmobilizar. Isso aqui é uma bomba relógio. Né? A chance de dar ruim para outras seria grande, enfim, né? Imagina mais uma tragédia na conta da Vale. Compromisso ESG, blá, 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 desempenho social, reshape. Então vamos de novo para a parte do business, tá? Então eles concluíram vários desinvestimentos nos últimos anos e estão no processo de vários também, tá? Enfim, outros que eles tentaram não conseguiram, ou seja, a empresa está vendendo um monte de tranqueirinha, um monte de projeto que não era core, alguns queimavam caixa, que divide a atenção da empresa, divide investimento, para focar no que ela sabe fazer bem, que é minério de ferro e alguns outros minérios não ferrosos, estão certíssimos nesse ponto de reshape aqui. Foco e ainda mantém, né, ganha mais rentabilidade, ainda mantém um resultado muito forte. Que mais? Criação, compartilhamento de valor. Aqui a gente está vendo o retorno para os acionistas, que é basicamente, né, dividendo e recompra. Então a empresa pagou muito dividendo esse ano, porque, claro, né, entrou muito dinheiro. Isso aqui está em dólares, né? A galera adora dar uma confundida aí, mas vai dar o quê? Uns 14, 12, 13, 14 bi de dólares aí, né? Muitos bi de reais. Tá? 70 e poucos, 80 e poucos bi de reais é muita coisa que ela tá pagando dividendo, fora recompra, tá? Não esqueçam que recompra você tem que computar junto no retorno total para acionista. Ou seja, né, a Vale esse ano com aquele pico de minério deu tanto dinheiro que deu para pagar a indenização de Brumadinho, fazer os investimentos que eles têm nos projetos, pagar dividendo para caramba, basicamente, né, é muito dinheiro saindo pelo ladrão. Que mais? Metais básicos, né? Como eu comentei, não, a vida não é só de minério de ferro, então eles trabalham principalmente com níquel e cobre, eles acham interessante, estratégia, embora seja, sei lá, 10% da Vale. Né? É pequeno ainda, mas tem uma visão aí de futuro, tem crescido, tá com resultado bom, enfim. Ok, tá? Aqui eles estão mostrando onde estão os principais minas. Eles têm uns projetos interessantes aqui, ó, Salobo, que é lá perto de Carajás e tal. Mas essa operação da Vale Mundial, assim, né? É um dos motivos que ela ficou grande demais, assim, né? Inchada demais. Estão enxugando bastante, mas vão manter alguma coisa estratégica ainda, tá? Então, ó, que eles também têm minas com boa qualidade, né? Bom teor dos metais. É a receita do minério de ferro que deu certo. Tá, benchmark em segurança, né? Tá, estamos vendo. Realização nosso potencial de recursos.
né? Recursos de classe mundial, o que é isso, né? É focar nessas melhores minas no mundo, aí, onde tiver o melhor minério do mundo, porque é uma das vantagens, né, mais determinantes para a empresa, né, de extração mineral, por exemplo. Né? O mais importante de todos é custo de extração, tá? É o que manda, quem tem custo de extração mais barato ganha. E o segundo é qualidade, aí vai depender do tipo de mercadoria que a gente tá falando, né? Mas o minério da Vale, por exemplo, no Brasil, de ferro, tá? Ele é bom nas duas coisas. É um custo de extração muito baixo, né? E tem um dos melhores teores de ferro dentro do minério lá. Por isso que a Vale tem tanta vantagem competitiva, por isso que ela é boa mesmo no ciclo bom, no ciclo ruim, tá? Então, focar nos ativos de classe mundial, né, seriam os melhores. Entrega do pipeline de projetos, vocês têm vários projetos aí para o futuro, acho que tem alguma coisinha aí para a gente ver e tal. Ok, vamos lá. Então, metais básicos, produção de níquel, produção de cobre, voltando aí, crescer um pouquinho e tal, os preços também. Mas a principal estrela da Vale ainda é minério de ferro, ainda se chama minério de ferro, onde os caras ganham dinheiro, tem uma margem absurda, tem vantagem competitiva, tem um dos melhores ativos do mundo, que é Carajás, se não for o melhor, tá? Só tem uma coisa que a Vale não tem, assim, nesse mercado, que ela não nada de braçado, que é a questão do frete para a China, né? Vocês podem imaginar, ferro é pesado, né? Ou então o frete, esse transporte, ele tem uma relevância grande, e, enfim, né? O maior comprador de minério de ferro do mundo é a China, e nós estamos no Brasil, enquanto tem mineradoras grandes na Austrália, né, ali na Ásia, que a distância para a China é muito menor, onde o frete impacta muito menos. Então, esse é o único problema da Vale. Ela está longe da China, porque o resto, né, ela tem todas as vantagens possíveis. Hoje, inclusive, com esse preço, esse custo de combustível, essa questão de frete, provavelmente sai mais caro o frete do minério, né, sair do Brasil, lá de Carajás para a China, do que extrair ele. Tá? Só pra vocês terem uma noção. Mas enfim, eles estão voltando aí os volumes de minério de ferro, porque várias das unidades produtivas lá ficaram meio suspensas, lá depois de Brumadinho e tal. Eles estão aos poucos resolvendo o que precisa ser resolvido e botando de volta para trabalhar. Os projetos em SD11 continuam. Desculpa, eu sempre falo SD11, é S11D. Esse aqui, para quem não sabe, foi uma mina transformacional para Vale. Projeto lá em Carajás, que eles fizeram um sistema lá de extração a seco, que não tem esse problema das barragens, muito automatizado, que reduz bastante custo, riscos, numa escala grande, com a ferrovia para levar, com infraestrutura no porto para exportar, ou seja, né, os caras fizeram um pacote completo, isso aqui mudou, foi transformacional para Vale, com certeza, e eles têm, assim, né, add-ons, né, melhorias para o projeto, então faz mais não sei o que, faz mais não sei o que lá, amplia isso, amplia aquilo, né, ele vai crescendo tanto em volume quanto em eficiência, tá? Além disso, ela tem outros projetos interessantes, tipo, não estão aqui, né, tá aqui, o gelado e tal, lá também em Carajás, para aproveitar desse ecossistema que eles estão construindo. O guidance de produção para 2022 ainda não é... essa aqui é só minério de ferro, né? Aqueles 340 que a gente viu é tudo, se eu não estiver enganado. Eu já me perdi onde é que tava. Não tava aqui, né? Aqui já voltou. Aqui, ó, 340. Não, é só ferro. Tá certo, tá certo, tá certo. Então ainda não é, né, um ramp-up grande. Eu lembro que os analistas estavam batendo nisso, né? Estamos esperando maior produção de minério de ferro. Mas, enfim, a empresa está numa transformação dessas barragens aí antigas, desse legado, tá? Para as coisas novas. Enfim, aqui eles falam um pouco de aço, né? Enfim, minério de ferro serve basicamente para fazer aço, principalmente. E aí o minério da Vale, ele tem umas certas propriedades benéficas para esse mundo que a gente tem hoje, que tenta, né, reduzir as emissões e tal, descarbonização. Então, para produzir o aço, tem, né, enfim, diferentes maneiras de você fazer lá o processo. E a Vale, os ativos da Vale, eles... Eu não vou saber tecnicamente explicar, tá? Mas eles são mais apropriados para você fazer uma produção de aço mais... enfim, mais eficiente do ponto de vista ambiental, vamos dizer assim, tá? Então, ó, tem as energias diferentes que você usa lá, carvão, gás natural, solar... não, isso aqui é outra coisa, o emprego. Aqui eles estão falando mais disso, né? Então, enfim, está em andamento, né, uma transformação do setor, produzir um aço menos poluente e tal. E aí o minério da Vale
né, ele se sobressai, as características do minério da Vale se sobressaem, tanto que eles estão falando aqui, ó, aqui, né, que tipo, tá começando a descolar o prêmio do minério deles. O que é isso aqui? Né? Tá atrás de mim aqui, mas não compromete, né, o entendimento. Né? Isso aqui é um preço de minério padrão, vamos dizer assim, 58% de ferro, tá? E, enfim, e aqui tem os outros minérios que a Vale consegue entregar, né? Com o percentual de ferro mais alto e alguns aí com menos alumínio e tal. E à medida que, né, esse processo de evolução de siderúrgica vai acontecendo, o minério da Vale começa a valer mais pela qualidade dele. Então aqui a gente vê o quanto a mais, né, ele está abrindo em relação a um minério padrão, tá? E essa diferença já foi mínima. São os prêmios, né? O prêmio em cima do minério de qualidade, o minério padrão Vale, né? E hoje ela consegue um prêmio, né, importante em relação, né, ao padrão, vamos dizer assim, do minério de ferro. Então isso aqui é vantagem competitiva, tá? Tudo bem que custo de extração ainda vantagem. Nossa senhora, vou escrever. Competitiva. Que é o que a gente quer nessas empresas de commodities, junto com o custo de extração, que ela também é fantástico. Agora que os caras vão falar de números, só para vocês terem uma noção, né? De como a Vale tá querendo esconder os resultados. Primeiro fala a parte ambiental, assistencial, aí fala uma coisa do mercado e tal. ESG, né? Isso aqui é uma baita vantagem financeira para a Vale. Mas ela, né, empacota num pacotinho ambiental. Ó, aqui a gente, né, tá fazendo... E é verdade, ela não tá mentindo, né? Tá certo? A gente é importante, né, para esse novo mundo e tal. Mas no final das contas tem que chegar nos números, né? Então o EBITDA ainda foi forte do quarto tri, tá? Teve preços menores de minério de ferro, que a gente viu ali, né? Deixa eu puxar aqui de novo, cadê? Então, claro, aqui, não tem canetinha aqui. Mas, né, deu uma despencada boa em relação aos trimestres anteriores. Mas isso aqui, né, é importante entender a escala. Isso aqui ainda é muito rentável para a Vale. É importante ver o gráfico todo e ver que, tipo assim, ó, aqui nessa linha que eu tô desenhando, mais ou menos, já tá bom para a Vale, tá? Então a gente ainda tá muito acima. A Vale ainda tá dando muito dinheiro. E não é à toa que é o que a gente viu aqui, né? Um EBITDA praticamente igual de 7 bi de doletas, tá? Que é aí aproximadamente... Agora o dólar caiu, né? Eu vou botar 40 bi de dólares, 35 a 40 bi de reais, desculpa. É uma coisa assim. Bi de reais. Ou seja, é muito dinheiro ainda, tá? A gente viu ali, né, no Fundamentei 35. Aí vai depender, né, do câmbio que foi usado e tal. Que a empresa é essencialmente em dólar. Ou seja, ainda é muito dinheiro, mesmo com o preço do minério naquele patamar lá que a gente viu, e a gente viu que hoje já tá mais alto, ainda dá muita grana pra Vale. Vale ainda tá numa situação muito boa. O que aconteceu do terceiro pro quarto trimestre, o preço caiu, né, a gente viu, mas os volumes aos poucos estão voltando, né, com os novos projetos. Ela tem uma sazonalidade, época de chuva, diminui a produção e tal. Então, enfim, ficou estável aí, né, entre uns 35, 40 bi, dependendo do câmbio de reais. Que é muita coisa, cara. É muito dinheiro ainda. Muito, muito dinheiro. Basicamente é isso, né? Não precisava nem ter visto mais sobre o resultado da Vale. A gente vê por que a geração de caixa veio baixa, né? Tinha até visto ali. Mas basicamente porque ficou alguma coisa presa no capital de giro, que é estoque. Estoque para minério de ferro não tem problema nenhum se acumular. Tipo, você não vai perder valor e tal. Então você tem que saber o que você está avaliando. Se você comparar com uma empresa de moda, por exemplo, ela ficar com estoque calhado é ruim, porque provavelmente, né, passou a coleção, você não consegue vender mais aquilo lá bem, tem que dar desconto. Então, para uma empresa dessa, ficar com estoque alto é preocupante. Aqui para Vale, é ferro, enfim. Então, tem venda previsionada, que enfim, né? Ajuste de contrato e tal. Despesa de Brumadinho, que ela ainda está pagando, ela tem bastante coisa para pagar. Imposto de renda, CAPEX, né? Foi um desembolso grande e tal. Por isso que, enfim, na geração de caixa não veio tão alta, mas, né, a gente vê que o resultado tá lá. Então eles têm um EBITDA aqui pro forma, descontando a parte de Brumadinho, porque foi não recorrente, né? E esperamos que seja não recorrente, ou seja, um negócio que aconteceu e esperas, pelo amor de Deus, que não vá se repetir, embora, né, é algo que sai do bolso da empresa mesmo, tá? Então teria aí o EBITDA, né, não sei o que, 100, né, Brumadinho e tal, ou, desculpa, depois de Brumadinho, isso aqui que é 100, né, e mais os outros impactos e tal.
lucro líquido na casa de 5 bi, né? Mas para Vale é melhor acompanhar o EBIT, né? Esse resultado aqui. Enfim, identificando oportunidades, compensar a inflação, programa de redução de 1 bilhão, então estão cortando custos, né? Eles têm problemas também com essa alta generalizada aí a alta do minério de ferro é excepcional para eles, né? Mas tá subindo tudo, tá subindo petróleo, Brent, isso aqui impacta, né? Os custos de extração, hoje eu tô ruim, tô riscando em cima. Frete, né? Que eu falei que é bem importante, aqui é um naviozinho, né? O combustível para os caminhõezinhos, para os naviozinhos e tudo mais. Então eles estão num programa de economia de custos excepcional. Então, de parabéns. Que mais? E observações finais, volta o mesmo gráfico, tá? Esse aqui, como eu falei, esse aqui do ponto de vista moral e econômico, no fundo, também, né? Pô, se tiver um outro desastre desse, cara, além do absurdo que seria, né, mais impacto na Vale e tal. Né? Esse aqui é o fundamental do ponto de vista financeiro pro futuro, porque essa parte dos preços, a Vale não controla quanto tá o minério, quanto tá. Estamos com preços muito altos, excelentes, estamos ganhando dinheiro, tá? Mas tem que fazer a lição de casa além disso. Que é ir lá, focar no core business, tirar coisa, né? Redutores de caixa. Agora eu vou caprichar no risquinho, tá? Investir naqueles projetos chaves, tá? E não sair comprando um monte de tranqueira por aí. Eficiência de custo. É isso aqui, ó. Se a empresa ficar fazendo isso aqui constantemente, tempo após tempo, vai gerando valor no longo prazo, tá? Aí a consequência vem pra cá, né? É isso, essa foi a Vale. Você vê que os caras mal falam de dinheiro, né? Tem 2, 3 slides falando de resultado financeiro, literalmente 3 slides, né? Um mostrando o EBITDA, um mostrando, né, a reconciliação pro fluxo de caixa livre e, desculpa, né, o fluxo de caixa livre, né, o que saiu do fluxo operacional e tal, e a reconciliação do lucro. Né? Mas a gente sabe, tá dando muito dinheiro, a Vale continua muito rentável. Se ela continuar tocando esse plano dela excelente, né? Se ela, né, torcemos muito para que ela faça esse de-risking e tal, né? Para tudo, para o planeta e para a gente também como investidor. Então Vale, né? Especialidade da casa, continua tudo bem, continua ganhando muito dinheiro. Não estamos mais com preços de petróleo na casa dos $200. Mas $150 é muito alto ainda, gente. É muito dinheiro. Então, Vale continua ganhando muita grana. Esperamos de verdade que a empresa entre nos eixos, execute tudo aquilo lá para ficar anos a fio ainda gerando muito valor. Beleza, pessoal? Então, essa foi o vídeo da Vale. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!